Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui nós não nos limitamos às manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informação que muitos preferem esconder, mas que você precisa conhecer para formar sua própria opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, esse canal é para você. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que este canal alcance mais pessoas e leve informação verdadeira a quem não aceita ser enganado. Bastidores do Poder, porque entender o que acontece por trás muda tudo. Esta notícia vem diretamente de Santa Catarina com Deltan Dallagnol. Direita vai comandar o TSE em 2026 e eleições podem mudar totalmente. Assista esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. A direita vai comandar o TSE em 2026? Gente, as eleições podem mudar completamente. Nesse eu vou mostrar para você tudo sobre essa situação em 2 pontos. Primeiro, quem que vai comandar o TSE em 2026, ano eleitoral? Segundo, por que a direita ainda não tem vida fácil no TSE? E qual que vai ser o nosso grande desafio nesse ano? Vamos então direto ao ponto. Como todo mundo sabe, quem comanda as eleições do Brasil é a Justiça Eleitoral. E o órgão máximo dessa justiça é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Em 2022, ele foi comandado por Alexandre de Moraes. E aí vocês lembram do que ele fez naquelas eleições, né? A imparcialidade foi tão, mas tão grande, que ele foi até comemorar a vitória do Lula. Agora, em 2026, quem vai comandar as eleições é completamente diferente. Lá no TSE, quem vai estar no comando vão ser Nunes Marques e André Mendonça, os 2 ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que a gente pode esperar uma mudança de perfil do TSE, uma mudança nas decisões, atuação? Bom, o ministro Nunes Marques ele já tem dito nos bastidores que ele quer mudar o comportamento do TSE. Dá uma olhadinha aqui comigo o que ele tem dito nesta reportagem aqui da Folha de São Paulo. Ele tem afirmado internamente que ele deseja que a sua presidência seja de mínima intervenção do judiciário em disputas políticas e que a sua gestão atuará para distensionar o acirramento político no país. Gente, se isso aí for verdade, então é realmente uma notícia muito, muito boa. Apenas essa postura aí de não intervenção nas eleições e na vontade soberana do povo já é diametralmente oposta e absurdamente melhor, superior àquilo que o Moraes fazia. O que o Moraes fazia era intervir de maneira excessiva, abusiva, ilegal nas eleições, dando decisões que restringiam a liberdade de expressão, que configuravam censura, que criavam restrições nem previstas em lei, como o conceito de desordem informacional, que foi inventado pelo Lewandowski para censurar a direita, para censurar em especial vídeos sobre corrupção do governo Lula. Moraes ainda, ele votava quase sempre de forma contrária aos interesses da direita e de forma alinhada aos interesses da esquerda, ou seja, da campanha presidencial do Lula, alinhado ali com ela, porque ele já vinha de uma guerra de 4 anos com o bolsonarismo. Mas será que a direita vai mesmo dominar o TSE nesse ano? Olha, gente, embora o presidente seja o Nunes Marques e o vice André Mendonça, ambos ministros indicados por Bolsonaro, nós precisamos lembrar de 2 coisas. Primeiro, vamos lembrar que eles são mais técnicos, que é o que a gente espera de um juiz, né? O que a gente quer não é que a direita domine, e sim que a justiça domine. E os 2 lá nos aproximam disso. Segundo, o que vai importar mesmo não são os 2, mas é a composição total do plenário do TSE. Os 2 importam, mas a composição global ali impacta muito. É a correlação de forças que vai surgir daí que vai fazer a diferença. Já que, sendo um tribunal colegiado, o que vale é a vontade da maioria, ou seja, de 4 ministros contra 3. O jurista Leonardo Moraes, advogado e doutor pela USP, ele traz uma análise muito interessante desse ponto. Olha aí comigo, ó. Leonardo Moraes avalia que, apesar de a presidência e a vice do TSE estarem nas mãos de ministros indicados por Bolsonaro, a Corte Eleitoral terá uma maioria formada por nomes indicados pelo presidente Lula, incluindo juristas próximos a Moraes e a Flávio Dino. Então, ainda que a gente tenha 2 ministros indicados por Bolsonaro lá no comando do TSE, ainda vai ser necessário construir consensos, construir maiorias dentro do próprio TSE
E vai ter mais embate. Isso é bom para que a direita possa ganhar nos processos que forem julgados por lá, para que possa existir justiça e imparcialidade para os dois lados. Vai ter muito embate e muita luta. Então, ter ministros lá não é, de forma alguma, uma vitória garantida, embora seja muito bom. De qualquer maneira, como eu disse, ter o Nunes Marques e o André Mendonça no comando, no lugar do Moraes, já é um baita de um avanço. Nada consegue ser pior do que Moraes na presidência do TSE em 2022. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Mercosul e União Europeia assinam um acordo de livre comércio no Paraguai. Tratado negociado por mais de 25 anos, cria a área de livre comércio, mas ainda precisa ser aprovado pelo parlamento dos países envolvidos. Os países do Mercosul e representantes da União Europeia assinaram neste sábado, em Assunção, no Paraguai, o Acordo de Livre Comércio negociado há mais de 25 anos. A cerimônia ocorreu no país que exerce a presidência rotativa do Bloco do Sul-Americano e contou com a presença dos presidentes da região autoridades europeias. O tratado estabelece uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, a integra cerca de 780 milhões de consumidores e responde por aproximadamente 25% do PIB global. Com a assinatura, os dois blocos assumem o compromisso de reduzir gradualmente tarifas de importação sobre a maior parte dos produtos comercializados bilateralmente. Do lado do Mercosul, assinaram um acordo os ministros do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia pela União Europeia. O termo foi assinado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participou da cerimônia e foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A ausência ocorreu porque, inicialmente, o encontro estava previsto para ocorrer em âmbito ministerial, já que o acordo é formalmente assinado por ministro. Posteriormente, a presidência paraguaia decidiu ampliar o evento para incluir chefes de estados. Estiveram presentes também Santiago Penha, Javier Milei, Imandu Orsi, Rodrigo Paz, José Raul, Ursula von der Leyen, Antônio Costa. Em discurso de abertura, Penha afirmou que o presidente brasileiro foi um dos principais responsáveis por viabilizar o acordo, afirmando que, sem ele, o tratado não teria avançado. Apesar da assinatura, o acordo ainda não entra em vigor. Para isso, o texto precisa ser aprovado pelo Parlamento Nacional de todos os países envolvidos, tanto no Mercosul quanto na União Europeia. A formalização havia sido adiada nos últimos anos por resistência dentro da União Europeia, sobretudo os setores agrícolas que temem a concorrência de produtos sul-americanos. No lado sul-americano, o tratado precisará passar pelos Congressos Nacional do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Essa etapa é necessária porque o acordo estabelece obrigações legais dentro de cada país do bloco, incluindo redução de tarifas, mudanças nas regras comerciais e diversos compromissos regulatórios. Durante os processos de ratificação, existe a possibilidade de aplicação provisória de certas partes do acordo, principalmente daquelas que relacionadas à redução de tarifas. Isso permitiria antecipar benefícios econômicos antes da ratificação completa por todas as partes envolvidas. O acordo comercial entre os blocos só entrará plenamente em vigor depois da conclusão de todas as aprovações internas necessárias, tanto na União Europeia quanto no país do Mercosul. Na véspera da assinatura, Lula se reuniu no Rio de Janeiro com Ursula. Na ocasião, classificou o tratado como uma parceria baseada no multilateralismo e afirmou que os blocos compartilham valores como democracia e direitos humanos. A dirigente europeia elogiou o empenho do presidente brasileiro nas negociações. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul em bens. O acordo criaria
uma área de livre comércio com mais de 700 milhões de pessoas e PIB combinado de 22 trilhões de dólares. O Brasil exportou 49,8 bilhões à União Europeia em 2025, uma alta de 3,2% em relação a 2024. As importações somaram 50 bilhões no ano passado, com um crescimento de 6,4% no primeiro ano. A corrente comercial soma das exportações e importações superou 100 bilhões pela primeira vez na série histórica iniciada em 97. O volume subiu 4,8% em relação ao ano passado. Segundo o estudo do IPA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, e concluído no início de 2024, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia tem potencial para aumentar o PIB brasileiro em 0,47% até 2040, o equivalente a 9 bilhões e 300 milhões de dólares, cerca de 50 bilhões na cotação atual. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.